Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Agora eu chego com o professor Paulo Bacelar, tendo você aqui na nossa companhia para ajudá-la sobre os caminhos da aposentadoria, tirando dúvidas, orientando e esclarecendo sobre os benefícios da Previdência Social. A conversa aqui é rápida porque tem muita gente querendo ouvir a orientação com o professor Paulo Bacelar. A primeira dúvida é da Raimunda Ferreira, em Caridade. Tenho 46 anos de idade, não pago INSS. Como fazer para pagar e no futuro me aposentar? Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. A pergunta da Raimunda é muito importante para milhares e milhares de cearenses e, quem sabe, milhões de brasileiros. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Já surpreso aqui com a pergunta de uma pessoa de Caridade, que é dali da região de Campos Belo, né? E Campos Belo é um distrito ali de Caridade. Estive essa semana em Campos Belo e a Dona das Dores pediu para mandar um abraço para ela. Estava lá almoçando na cidadezinha ali no distrito de Campos Belo e ela parou, me reconheceu e falou que era ouvinte do seu programa, Luciano. Então um abraço para ela aí de Campos Belo. Dona das Dores, guarde o café aí, porque a qualquer momento eu passo por aí, a caminho de Canindé, onde temos um dos estúdios da nossa FM 89.5, e valeu pela audiência. E agora a resposta, professor Paulo Bacelar. Olha, ela disse que tem 46 anos de idade, né? Então, se nunca contribuiu para a Previdência, está na hora de contribuir, para ela ser segurada da Previdência, ter direito a acesso aos benefícios da Previdência e se aposentar com 15 anos de contribuição no mínimo. Então ela terá aí mais 10 anos, 56, mais 5, 61, né? Próximo aí dos 62 anos. Então, tá na hora de começar a contribuir para se aposentar com 62 anos de idade. Vai ter que ter os 15 anos, então não pode mais deixar de perder tempo. Ela pode entrar no site do Meu INSS e tirar a guia de pagamento. Ela pode pagar no código 1406 ou então no 1473, que é melhor para ela. Um segurado facultativo de 11%. Ela vai se aposentar daqui a 15 anos. Dona Raimunda, ou Raimunda, com 46 anos de idade, é uma jovem. Siga essa orientação que a senhora acaba de ouvir aqui no Jornal Alerta Geral. Se vincule ao INSS e garanta no futuro a sua aposentadoria, além de, no presente, ter todos os direitos a quem contribui para a Previdência Social. E essa orientação do professor Paulo Bacelar é muito importante porque abrange aí milhares e milhares de pessoas que ainda pensam, eu devo contribuir ou não. No caso da Raimunda Ferreira, ela chega num bom momento, embora o melhor momento seja completou 18 anos ou antes dos 18 anos, já começa a contribuir porque você cria a cultura dessa vinculação com o INSS e tem a consciência de a cada mês fazer o recolhimento e no futuro ter a aposentadoria, mas antes do futuro, no presente, ter toda a cobertura de quem recebe os benefícios da Previdência Social quando recolhe para o INSS. Mayra Drica, no Cariri, região metropolitana do Cariri, ela diz o seguinte: meu esposo fez a perícia há alguns meses e até agora nada. O benefício do auxílio foi negado e ele não tem renda nenhuma. O que fazer sem o resultado da perícia que ainda não saiu, professor Paulo Bacelar? Luciano, fica estranho porque ela disse que o benefício foi negado e diz depois que a perícia não saiu o resultado, né? Se o benefício foi negado, foi indeferido, é porque a perícia foi contrária. Ou pode ter sido também por falta de qualidade segurada, ou por falta de carência mínima de contribuições. Ela precisa analisar qual foi o motivo do indeferimento, né? Solicitar ajuda aí de uma pessoa que entenda mais para poder ela recorrer dessa decisão judicialmente ou até mesmo administrativamente. Mas é melhor, nos casos de benefício por incapacidade, que seja recorrido sempre na justiça.
Você tem uma linha direta, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, diga em que cidade você se encontra, anote aí o número 085 99273 4353. Dúvida do Francisco em Acopiara. Acopiara, você sabe onde é que fica, né, professor Paulo Bacelar? Ali pertinho de Iguatu. Colado em Iguatu, na região centro-sul do Ceará. E um abraço ao pessoal do Rota 060, lá de Acopiara. Eu e o meu marido temos sério problema na coluna e não podemos exercer nossa profissão. Somos agricultores. Gostaria de saber se eu e ele temos direito ao auxílio-doença. É a pergunta da esposa do Francisco em Acopiara. Sim, todo agricultor que provar o exercício da atividade rural pelo menos por um ano, né, antes da sua incapacidade, tem direito ao auxílio-doença. Ele pode requerer pelo sindicato, levar a documentação ao sindicato e o sindicato encaminhar a documentação, ele pode procurar um advogado ou então fazer sozinho através do sistema do Meu INSS ou pelo telefone 135, ele pode fazer o requerimento desse auxílio-doença. E lembrar, professor Paulo Bacelar, para quem trabalha na atividade rural, que são necessários 15 anos de contribuição, de comprovação de atividade no campo, junto ao INSS, para garantir a aposentadoria. Sim, a aposentadoria, 15 anos do exercício da atividade rural, mas o auxílio-doença seria 1 ano, 12 meses, e o salário maternidade também, né, dos filhos dos agricultores, as pessoas que trabalham junto com o grupo familiar também têm direito ao salário maternidade quando tiver 10 meses de comprovação da atividade rural. Mais uma dúvida agora da Terezinha, em Barreira, na região do Vale do Acarape. Tenho 43 anos de idade e sou técnica em enfermagem. Atualmente estou sem trabalhar por conta das crises de endometriose, bico de papagaio, escoliose, artrose, fibromialgia. Estou fazendo sessões de fisioterapia, tomando medicações por sentir dores constantes. Aí diz a Terezinha, trabalhei 14 anos no hospital de minha cidade e sem carteira assinada. Por conta dessas dores, estou sem poder trabalhar. Tenho direito a algum auxílio? Situação meio complicada aqui, hein, professor Paulo Bacelar? Complicadíssima porque as pessoas aceitam trabalhar de carteira, sem carteira assinada e isso gera aí um prejuízo muito grande do seu benefício previdenciário que não tem como ter vinculação à Previdência. Ela teria que entrar com ação judicial contra o município, né? É do município, né, que ela trabalha. Ela não diz, mas creio eu que seja Pode aqui ser. vinculado ao município. Para poder reconhecer esse vínculo, para depois ela requerer o benefício previdenciário. Marlene em Canindezinho, na região metropolitana de Fortaleza. Fui contemplada com meu BPC e já recebi o Auxílio Brasil. O que devo fazer? Continuo recebendo ou cancelo? Tenho 55 anos de idade. Não, ela não pode receber o Auxílio Brasil já sendo titular de um benefício previdenciário ou assistencial. Ela deve ir ao CRAS e cancelar o seu benefício. E cancelar o Auxílio Brasil porque é um valor inferior à metade do BPC. Então, para preservar o BPC, Marlene, você precisa seguir urgentemente essa orientação que acaba de ser dada aqui pelo professor Paulo Bacelar. Claudemir em Tianguá. Estou aqui com um pedido de requerimento de adicional de 25%. Minha dúvida, onde entregar? Se eu mesmo posso entregar na agência, ou seja, ele quer pedir aquele adicional de 25% para quem já é aposentado, né? Ou tem algum benefício da Previdência Social. Em quais condições, professor Paulo Bacelar, esse acréscimo no benefício pode ser concedido? Olha, Zeno, ele pode requerer através do Meu INSS, pelo site do INSS, com a senha do gov.br, e ele não vai na agência, ele não entrega nada na agência, é tudo feito pelo sistema do Meu INSS, que é onde tem os novos pedidos, ele vai fazer um novo pedido na manutenção do benefício, fazer o requerimento do acréscimo de 25%. Quem é que tem direito a esse acréscimo de 25% na sua aposentadoria? Somente as pessoas aposentadas por invalidez e que necessita de uma pessoa para acompanhar aquele titular daquele benefício, um acompanhante. E aí esses 25% é pago diretamente no benefício do segurado. Você disse que o Claudemir não precisa ir à agência do INSS. Agora me vem a lembrança, professor Paulo Bacelar. Nós estamos encerrando esta semana com o fim da greve dos servidores e médicos peritos do INSS. Para quem deixou de fazer a perícia em função dessa greve, das atividades suspensas, como fazer para remarcar o exame de perícia? Não precisa ir pessoalmente a uma agência do INSS para marcar, para agendar? Para agendar você pode também fazer pelo Meu INSS, você pode fazer tudo pelo Meu INSS e entrar no seu pedido do auxílio-doença e fazer uma remarcação de perícia online. Então vai remarcar a perícia e essa perícia vai ser feita presencialmente.
Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E aqui você tem uma linha direta para mandar a sua pergunta e receber a orientação sobre os benefícios pagos pelo INSS. Anote aí, 085 99273 4353. Ailton, em Quixadá, recebo o BPC, benefício de prestação continuada. Como posso fazer para contribuir como facultativo? Olha, a pessoa que recebe o BPC, já disse aqui, né, que pode contribuir como facultativo e completar os 15 anos de contribuição e se aposentar por idade, trocar o benefício pela aposentadoria. Ele pode fazer pelo site do meu INSS também, em geração de guia de pagamento da Previdência, e ele pode fazer até sem senha. Ele vai botar o NIT dele, que é o número de inscrição do trabalhador, e vai colocar o código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Então ele vai fazer isso. Ele pode fazer também pelo carnê e contribuir, ficar pagando, preenchendo o carnezinho e pagando na lotérica ou no banco. Olha aí, Ailton, que boa resposta do professor Paulo Bacelar, você que está em Quixadá nos acompanhando pela FM Maior de Baturité, a 93, então fique ligada, porque essa orientação é importante para quem recebe o BPC e precisa sonhar com a aposentadoria. Tem mais dúvidas aqui agora da Maria em Chorozinho. Sou professor e estou afastada desde 2020 e não me aposentei ainda, mas mesmo assim vem sendo descontado no meu salário. Se estou afastada por tempo de serviço, pode ser descontado? Olha, se ela está afastada, é estranho estar sendo descontado a previdência dela, mas é porque o auxílio-doença, no caso do regime geral, ele já é contado como tempo de contribuição, né? Então, aquele benefício ele é considerado como tempo de contribuição quando é intercalado com período de trabalho. Se está sendo descontada, pode ser isso previsto no estatuto do município de Chorozinho. Aí teria que ler o estatuto para ver se há essa previsão. Mas, geralmente, quando a pessoa está afastada, não há desconto da Previdência. Chegou mais uma pergunta aqui sobre acúmulo de benefício. Agora, a dúvida é da dona Fátima em Redenção. Meu pai recebe um auxílio-doença e desde então minha mãe foi cortada do Bolsa Família. Aí eu queria saber, professor Paulo Bacelar, diz a Fátima em Redenção, se ela, minha mãe, tirasse o meu pai do cadastro único, ela teria direito a receber o Auxílio Brasil? Olha, Zanô, eu não responderia isso porque não é certo ela tirar o pai do cadastro, porque isso aí estaria burlando o sistema, estaria dando informações incorretas. Inclusive, se houvesse um óbito do pai dela ou até da mãe, ele estaria já como se fosse separado de fato. Ele não estando no cadastro prejudicaria na pensão por morte, porque um dos dois não estaria no cadastro do outro. Então, se presumia que eles estariam separados de fato. Então, mesmo que haja o corte do Auxílio Brasil, é bom que sempre deixe o cadastro do jeito que ele é na realidade. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que o cadastro único, obrigatoriamente, as pessoas que moram sob o mesmo teto precisam dispor dessas informações, claro, quando essa família é de baixa renda. Ele tem que estar no Cadastro Único, né, para receber o Bolsa Família, e ele recebendo um auxílio, ele não poderia receber o Bolsa Família. Mas aí teria que ler também a questão da legislação do Bolsa Brasil, né? Não é mais Bolsa Família, Auxílio, né? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. Porque o Auxílio Brasil é para a família, não é para ele. Então, se está no nome da mãe dele, mas a renda familiar ainda for menor do que 1/4 do salário mínimo, ela terá. Mas o auxílio-doença é um benefício também provisório, né? Não é um benefício permanente. Aí ela terá que ter a perda desse Auxílio Brasil enquanto ele recebe o auxílio-doença. O professor Paulo Bacelar, que escuta agora a pergunta da Francisca em Pacajus com o seguinte conteúdo. Tenho uma filha e o companheiro dela morreu há 11 anos. Ela recebeu os direitos dele, mas não ficou com a pensão após a morte. Gostaria de saber se ela tem direito à pensão por morte. Ela trabalhava no serviço público municipal e empresa privada, ou melhor, ele trabalhava, professor Paulo Bacelar, serviço público e na iniciativa privada. Ela tem direito, sim, porque se ele trabalhava na iniciativa privada, ele era assegurado da Previdência, então teria direito à pensão nos dois regimes. Se o servidor municipal é regime próprio, lá em Pacajus é regime próprio,
e ele está também trabalhando na iniciativa privada, ela teria direito, a filha de 11 anos, teria direito... Aliás, não, né? A filha não tem 11 anos. A neta, né? No caso, a neta, né, dessa senhora, da Dona Francisca, em Pacajus. Não, o companheiro dela faleceu há 11 anos. Ela recebeu os direitos dele, mas não ficou com a pensão após morte. Por que que não? Porque teria que comprovar a união estável quando teve o óbito. Porém, Luciano, ela recebeu os direitos, recebeu alguma herança ou recebeu os direitos da empresa, né, a rescisão de contrato de trabalho. Isso é prova de que eles viviam juntos. Então, na época, 11 anos atrás, era necessário apresentar 3 provas, 3 comprovantes de prova. Então, ele era assegurado da Previdência nos 2 regimes, ela teria direito à pensão nos 2 regimes também, mas, porém, precisa comprovar essa união estável, porque era companheiro, não era casado com ele. Olha, Dona Francisca, em Pacajus, essa resposta do professor Paulo Bacelar dá um norte, dá um caminho para a senhora buscar esses direitos da sua filha, né? E nesse caso, o professor Paulo Bacelar foi bem claro. Se ela tinha essa relação estável com o companheiro que faleceu, e ele estava vinculado à Previdência do município de Pacajus e também à iniciativa privada, então, nesse caso, teria direito a 2 pensões, né, professor? Porque são regimes diferentes de Previdência. E se ela pediu na época e foi negado, ela pode entrar com ação na Justiça para requerer a pensão desde a data que ela pediu o benefício, então há 11 anos atrás. Porém, o INSS só pagaria os últimos 5 anos pela prescrição do benefício. Então, ela pode requerer também. Se ela nunca requereu esse benefício, ela pode requerer a qualquer momento, porém ela vai receber daqui para frente a partir do requerimento. Tem linha direta para você, 085-99273-4353. De Assis, em Jaguaribara. Minha mulher tem 31 anos de prefeitura e 51 anos de idade. Quanto tempo ela ainda precisa para se aposentar? 55 de idade, Luciano. Exatamente, 31 anos de Foi prefeitura e 55 anos de idade. 5 com 31 dariam 86 pontos, né? A mulher hoje precisaria de 99 homem, 93, menos de 5 anos, 94 pontos para a mulher. No caso de professora, diminui 5 anos, né? 94 passa a ser 89 pontos. Então, ela teria aí 86 pontos. Não sendo professora, não teria direito à aposentadoria agora. Ela já teria direito a 31 anos de prefeitura. Então, ela poderia atingir as regras de transição de acordo com a reforma da Previdência, 30 anos mais um pedágio. Porém, Luciano, temos que ver se a Prefeitura de Jaguaribara ela é um regime próprio e se ela já também fez as reformas de acordo com a reforma da Previdência Federal, se ela já fez aí os acertos. Se tiver, ela pode pensar na questão, não dos pontos, mas também na questão da transição. Então, a regra de transição. 31 anos ela teria que ter pelo menos 28 anos em 2019, faltando 2 anos para aposentadoria aos 30 anos, ela teria que ter 2 anos de pedágio, com 32 anos ela teria direito à aposentadoria dela. Então faltaria 1 ano aí, se for pegar pela regra de transição. A notícia é boa, falta apenas 1 ano, viu, de Assis? E aí a sua esposa vai ter a aposentadoria garantida. Silvia, em Aracati. Meu esposo é autônomo e presta serviço como motorista em uma empresa e toda quinzena ele paga uma taxa de serviço na prefeitura. Esse valor que ele paga beneficia o meu esposo caso venha precisar de se afastar por problema de saúde? Não, isso aí é um ISS, né? O Imposto sobre Serviço. E ele terá que contribuir também com a Previdência Social. Se ele é motorista autônomo, ele deve pagar o INSS sobre o salário que ele recebe ou sobre o salário mínimo, mas ele precisa também contribuir com o INSS, não só com o ISS. E se nesse caso ele fosse microempreendedor individual, com essa contribuição previdenciária, com a contribuição para a prefeitura, teria alguma vantagem, professor Paulo Bacelar? A diferença entre contribuir como pessoa física e como microempreendedor individual, que tem aquele CNPJ lá? Nenhuma diferença em relação a benefícios previdenciários. O que acontece é que os benefícios no MEI, eles são concedidos no valor de um salário mínimo e ele só se aposenta com 65 anos de idade. Não teria as regras de transição em algum dia que ele implementasse. E também ele deve pagar, senão ele fica como devedor
da Previdência, ele precisa ir contar com o contador para fazer os pagamentos dele e não parar de contribuir. Ivaneuda Maciel está em Fortaleza. Minha sogra faz 62 anos de idade em outubro. Qual seria a previsão de aposentadoria dela? Olha, Luciano, se ela faz 62 em outubro, ela já teria 61 anos e meio em 2022, né? 2022. Então já teria até direito à aposentadoria pela idade. Porém, ela precisa ter 15 anos de contribuição. Então, se ela já tiver 15 anos de contribuição, ela já tem direito à aposentadoria, porque não precisa de 62 anos em 2022. Precisa apenas de 61 anos e meio. Ou seja, pelo que eu entendi, Ivaneuda, se a sua sogra neste momento tem 15 anos de contribuição para o INSS, já tem a idade para pedir a aposentadoria. Mara, em Jaguaribe, gostaria de saber: 2 deficientes físicos podem morar na mesma casa que tem uma renda de 2 salários mínimos, que é a de uma idosa e outro irmão que não tem renda? E nesse caso, os 2 podem receber o BPC? Pergunta interessante, professor Paulo Bacelar. Pode, veja bem, o benefício assistencial, ele não entra para a renda do outro membro do grupo familiar se a pessoa for idosa e tiver o salário mínimo, o valor de um salário mínimo. Então, o benefício da idosa, ele é excluído, e o benefício dele, quando for pedir o benefício dele, ele não teria nenhuma renda familiar. Então, teria direito aos 2 benefícios na mesma casa. Vamos subir a Serra Grande. Em Viçosa do Ceará está o Lucas com a seguinte dúvida: meu pai recebe meio salário do auxílio acidente, mas além disso, foi diagnosticado com várias hérnias de disco na coluna. Ele tem direito ao auxílio doença ou a um salário completo de auxílio acidente? Não, auxílio acidente, ele pode ser até um valor maior do que um salário mínimo. Ele vai ser a 50% do valor de uma aposentadoria. Então, se a aposentadoria for 2 salários mínimos, o benefício do auxílio acidente será de 1 salário mínimo. Porém, a maioria é menos do que 1 salário mínimo, porque é 50% do salário de benefício. No caso aí, se ele sofreu um acidente e tiver uma sequela, que tiver apenas a redução laboral, ele vai ter um auxílio acidente, mas pode ser que não seja de 1 salário mínimo, pode ser que seja menos. Luciana, em Fortaleza, quer saber: o meu benefício está demorando, estou de cama, já fiz a perícia, já falei com a assistência social, mas ainda não recebi nada. O que eu faço? Como fazer nesse caso da Luciana, professor Paulo Bacelar? Os benefícios assistenciais, infelizmente, quem deu entrada ficou com essa espera, né? É difícil saber por quê, mas ela só resta nesse caso, resta ela esperar ou ter que contratar um advogado para entrar com um mandado de segurança para acelerar o resultado desse benefício. Professor Paulo Bacelar, acompanhe direitinho essa pergunta, que é da Gessiana, em Capistrano. Minha mãe só recebe 70% da pensão do meu pai, que faleceu há mais de 1 ano. Ele era funcionário da prefeitura. Mas isso é certo? Ela já fez 69 anos de idade e não teve direito à aposentadoria pela agricultura. A reforma da Previdência, ela excluiu aí a pensão por morte do pagamento integral de 100%. Então, ela vai receber, na verdade, 50% mais 10% para cada dependente, que seria 60%. Se ela recebe 70%, pode ser uma regra até mais vantajosa desse município de Capistrano do que a regra da Previdência Social Federal. Tá aí, professor Paulo Bacelar, que eu já tinha esquecido. Quer dizer que na reforma da Previdência Social tivemos também esse golpe para quem fica com a pensão por morte. A pensão por morte foi o benefício que mais teve redução para os segurados, para os seus dependentes. Independente da idade de quem recebe a pensão, professor Paulo Bacelar? Da idade. A idade da pessoa, ela vai gerar um tempo de recebimento da pensão, que não é vitalício mais, só é vitalício a partir dos 45 anos de idade. Então, se a pessoa tiver menos de 45 anos, a pensão não vai ser vitalícia e ainda vai ter essa redução. Vamos continuar no maciço do Baturité e também uma pergunta, mais uma de Capistrano, é da Cristina. Sou agricultora, mas trabalhei 8 anos na prefeitura. Agora eu estou desempregada e continuo na agricultura. Meu filho tem um BPC e eu queria saber se eu vou ter direito a uma aposentadoria. Tenho 44 anos de idade, já me submeti a várias cirurgias e faço tratamento no CAPS. Será que tenho direito a uma aposentadoria? Olha, se ela tem um vínculo na prefeitura e também trabalhou na agricultura e ela não tiver
só tem 44 anos de idade, né? Então ela não tiver os 55 anos de idade com 15 anos de tempo de agricultura, ela não vai se aposentar exclusivamente com o período de agricultura, ela vai ter que somar um tempo da prefeitura. Quando ela soma o tempo da prefeitura com a agricultura, somando aí para dar os 15 anos, ela passa a ter direito à aposentadoria chamada híbrida. E aí ela teria que ter 62 anos de idade na data do pedido. Professor Paulo Bacelar, eu queria só acrescentar uma informação e ao mesmo tempo, para você também esclarecer se for necessário, ela diz que tem 44 anos de idade, tem limitações com problemas de saúde e, nesse caso, as limitações de saúde podem impedi-la de trabalhar, de desenvolver atividades agrícolas, com 8 anos de contribuição para a prefeitura do município. Seria mais vantajoso a Cristina contribuir como dona de casa por mais 7 anos e assim garantir a aposentadoria aos 62 anos de idade? Se for para pegar pela questão da aposentadoria híbrida, ela vai ter pela mesma idade, 62 anos. Se ela estiver trabalhando na agricultura e tiver provas da agricultura, ela pode se aposentar sem precisar ter essa contribuição da dona de casa. Agora, se ela não exerce atividade, ela não está podendo exercer, né? Porque ela disse que fez várias cirurgias e ela poderia até pedir um auxílio-doença também, podendo até se aposentar por invalidez nesse pedido de auxílio-doença. Mas se ela não tiver condições de ter provas e trabalhar na agricultura, ela poderia fazer esse pagamento da dona de casa, se cadastrando no Cade Único, né? E não tendo renda qualquer pessoal, ela poderia pagar 5% do salário mínimo e se aposentar com a soma do período da prefeitura. Maria, em Fortaleza, espera uma resposta. Agora vai, Maria. Ela diz, meu marido está incapacitado de trabalhar. Se ele chegar a se aposentar por conta dessa incapacidade, eu também posso me aposentar quando chegar o meu tempo? Sim, se ela estiver trabalhando na agricultura, se for trabalhadora rural, e ele já está aposentado, ela deve ter provas em nome dela e não em nome dele mais, porque ele já está aposentado e não continua mais na agricultura. Se for agricultor, teria que ter provas em nome dela, fica essa ressalva. E na área urbana, como fica a situação da Maria, professor Paulo Bacelar? Urbana, ela teria que ter a contribuição dela, o marido a contribuição dele, e ela se aposentar com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Vamos voltar ao maciço do Baturité. Francisco, em Capistrano. Queria saber se tenho direito ao auxílio-doença. Eu tenho neurofibromatos, que é uma doença que indica um grupo de doenças genéticas caracterizadas principalmente pelo crescimento de tumores ao longo dos nervos. Aí ele diz, já fiz várias perícias e não consigo passar nessas perícias. Qual é a recomendação aqui para o Francisco, professor Paulo Bacelar? Luciano, é como eu disse sempre aqui no programa, o que dá direito ao benefício não é a doença, é a incapacidade. E para provar a incapacidade, ela precisa ter médicos que atestem isso em laudos ou atestados médicos. Então, a perícia do INSS ela vai levar em conta os atestados e os laudos que ela apresenta. Se ela não apresenta algum documento que prove que ela está incapaz, ela não terá o seu direito reconhecido. Sabrina, em Guaraciaba do Norte. Queria saber se minha mãe, com 4 filhos, mas recebendo um BPC da minha irmã, tem direito ao Bolsa Família, pois ela recebia o benefício normal. Depois de um tempo, recebendo o BPC, o Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, foi cortado. Mas na casa dela são 4 pessoas e ela não trabalha e também mora de aluguel. Qual é a explicação para essa situação aqui, professor Paulo Bacelar? A mãe da Sabrina tem direito a esse benefício, ao Auxílio Brasil? Pois é, com essa questão da renda, ela fica igual a 1/4 do salário mínimo, né? Então, só tem direito a ter um Bolsa Família quem tem menos de 1/4 do salário mínimo. Então, com o BPC, essa é considerado como renda e ela não teria direito ao Bolsa Família. Vamos a mais uma pergunta. Francisco, em Fortaleza. Minha esposa faz 69 anos de idade e vai estar com 15 anos de contribuição. Ela pode se aposentar? Tem direito adquirido? Olha, com 69 anos de idade e 15 de contribuição, ela já teria direito à aposentadoria. Com 62 anos de idade, aliás, com 60 ela já tinha direito, né? Se ela completou os 15 anos de contribuição somente agora, aí ela pode pedir aposentadoria porque ela já tem os 2 requisitos. O WhatsApp do Alerta Geral para você encaminhar a sua dúvida é o 085 99273 4353. Maria, em Aracoiaba. Meu marido é agricultor e eu servidora pública. Nesse caso, ele pode se aposentar? Lembrando que ele comprova essa atividade rural. Não tem problema nenhum, não tem nada na lei que impeça que uma pessoa que é agricultor
um membro do seu grupo familiar, que é a sua esposa, tem uma atividade urbana. Isso não impede em nenhum momento. Se ele tivesse uma pensão, aí tem uma coisa que é interessante, Luciano. Ela trabalhando não tem problema, mas se ele recebesse uma pensão por morte acima de um salário mínimo, ele não poderia ter uma aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, Maria Evangelista está em Fortaleza e faz o seguinte relato. Ela quer saber se tem direito ao auxílio-doença, pois vem fazendo tratamento há 3 anos de câncer no ovário. É possível, professor Paulo Bacelar, em quais condições as pessoas têm direito ao auxílio-doença? Nesse caso, ela teria que ser segurada da Previdência, né? O câncer, ela é isenta de carência, então não precisaria ter as 12 contribuições. Porém, Luciano, ela tem que comprovar a incapacidade para o trabalho. Como eu falei, um laudo médico atestando que ela não tem condições de trabalhar por causa da quimioterapia ou por causa do tratamento, mas tem que ter um documento dizendo que ela não está em condições de trabalhar. Então é a incapacidade que dá direito ao benefício, e não a própria doença. Tereza está no Rio Grande do Norte, professor Paulo Bacelar, com a seguinte dúvida. Meu avô deu entrada no papel da aposentadoria no dia 11 de abril e até agora nada. Tem previsão do INSS para responder a esse pedido? É muito tempo, Luciano. 11 de abril já era para ter dado resposta. A gente tem orientado as pessoas a entrarem com mandado de segurança para o INSS dar a resposta do benefício. Ou seja, a Tereza, professor Paulo Bacelar, embora você diga que é muito tempo, mas a legislação estabelece que a resposta tem que ser no máximo 30 dias, 45 dias. Mas perícia, já foi feita a perícia, e esse período de tempo é para uma aposentadoria, para um salário de maternidade, é um requerimento que você faz. Do auxílio-doença, após a perícia médica, ela já tem que ter as condições para ter o resultado da perícia desse benefício, e aí não se enquadraria nesse tempo. E nesse caso aí, Tereza, você tem que continuar batendo a porta do INSS, ligando para 135 e cobrando o resultado desse pedido de aposentadoria. Afinal, hoje em todo o Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas que estão à espera de uma resposta do INSS sobre pedidos de aposentadoria, de pensão, de salário maternidade, de BPC e de outros benefícios previdenciários. Nelly, em Mulugu, tenho 57 anos de idade, 31 anos e 3 meses de contribuição. Já tenho direito à aposentadoria? É a primeira pergunta. Olha, 57 anos de idade, né? Nelly deve ser mulher, né? Ela precisaria já ter os 62 anos de idade para se aposentar. Porém, com 31 anos, ela pode ter, como eu disse no ouvinte anterior, se ela tiver os 28 anos de contribuição em 2019, ela teria 28, 29, 30, 31. Acredito que ela tinha 28 anos de contribuição em 2019, em novembro de 2019. Então ela teria que ter um pedágio de 2 anos. Então, se ela já tem 31, com 32 anos, ela poderia se aposentar. Professor Paulo Bacelar, ela acrescentou outras informações. Diz o seguinte: tenho 4 hérnias de disco, lesões nos nervos da mão direita. A médica me deu 6 meses de atestado. Ainda não fiz a perícia porque o INSS estava em greve. O atestado é de fevereiro a agosto. Se eu estiver no tempo da aposentadoria, eu vou perder os meses do atestado? Olha, se ela requeriu a aposentadoria antes do auxílio-doença, ela não tem o porquê apresentar o atestado médico. Se ela ainda não tem direito à aposentadoria, ela pode pedir o auxílio-doença e, quando tiver direito à aposentadoria, o benefício é cessado, ela pede a aposentadoria. Só para retificar um pouco, Luciano, se ela tiver 28 anos de contribuição em 2019, em novembro de 2019, ela faltavam 2 anos para se aposentar. Então, o pedágio seria de 50%. Então, 50% é 1 ano apenas. Então, com 30 anos mais um pedágio de 1 ano, 31, ela já teria direito à aposentadoria se ela tiver 28 anos em 13 de novembro de 2019. Se ela faltar mais um pouquinho, aí teria que ter os 32. O Alisson, em Guaramiranga, gostaria de saber quanto tempo leva para a aposentadoria rural sair na justiça. Depende muito da vara, se vai ter audiência, se vai ter recurso, se o INSS vai recorrer. Isso demora aí em torno de 6 a 8 meses. Professor Paulo Bacelar, Evanda, em Quixeré, diz o seguinte: sofri um acidente em 2015 e o valor que recebi foi muito baixo. Recorri e até agora não saiu mais nada. No protocolo diz julgado. Demora muito? Pergunta ela. Isso, se foi julgado,
tem que ter a sentença e depois da sentença o INSS é intimado a implantar o benefício. Se é um processo judicial, ele deve procurar o advogado que irá dar essas informações. Vamos à região do Vale do Salgado, em Icó, está a Gildanete Menezes. Meu esposo, que trabalhou de vigilante armado, chegou a falecer de câncer. Ele estava trabalhando, mas até hoje não recebeu o seguro de vida. Gostaria de saber como que eu faço, se eu tenho direito ainda, porque a mulher do RH, do Recursos Humanos, falou que a seguradora não estava mais lá e não ia. Gostaria de saber por quê. Já faz 5 anos que ele faleceu. Eu só ligo por telefone. Já faz 5 anos que ele faleceu, repete ela. Não sei ler nem escrever. Gostaria de saber se eu ainda tenho direito a receber esse benefício. E ela diz, foi casada com ele. Olha, ela tem que reclamar isso, né, na ouvidoria da seguradora, e eu sugiro que ela procure um advogado para entrar com a ação para que seja reconhecido logo esse direito dela. Cícera Tereza, em Juazeiro do Norte. Meu Bolsa Família é de Juazeiro do Norte, os meus filhos também são da mesma cidade. Queria saber do senhor, professor Paulo Bacelar, tenho DAP 2000, tenho o Carnê 2021 e tenho a carteira do sindicato, mas paguei apenas um mês, a carteira é de 2000 e tenho uma prova do meu esposo de emergência do ano de 1993. Tem como eu dar entrada na aposentadoria? Tenho 55 anos de idade e vou fazer 56 anos de idade. É possível, professor Paulo Bacelar? DAP, que é a declaração de aptidão do PRONAF, aí ela diz que tem prova do esposo alistado naquelas frentes de emergência. Sim, ó, se ela tem aí provas de 2000, já tem mais de 20 anos, né? Já supera os 15 anos. Então é bom que ela tenha realmente aí uma prova de antes dos 15 anos de atividade rural e uma prova mais recente, né? Que é o Carnê e o sindicato também. Então isso aí já seriam provas de que ela exerce atividade rural pelo período de 15 anos, que não tenha só uma prova do início, mas que também tem uma prova mais recente para provar a continuidade do trabalho. Eu acredito que com essas provas ela tenha direito. Vilene, em Fortaleza. Dei entrada no benefício do meu filho que tem síndrome de Down, que tem 1 ano e 7 meses. Ele já fez a perícia e também já passou pela avaliação da assistência social e já está com mais de 60 dias que fez tudo isso e até agora nenhuma resposta do INSS. Pergunta a Vilene, qual seria a sua orientação correta a fazer nesse caso, tendo em vista a nossa necessidade? Aquilo que eu falei, ou esperar para o INSS dar resultado, ou já chama logo um advogado para entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a dar esse resultado dela. E nesse caso do mandado de segurança é mais rápido do que a ação administrativa do INSS, professor Sim, Paulo porque Bacelar? esse processo já está esperando há muito tempo, né? Em um mandado de segurança, o INSS recebe uma comunicação para dar o resultado em 10 dias. Então ele pode ser uma coisa mais rápida, uma ferramenta mais rápida. Ao Rio de Janeiro com a pergunta do Zé. Piso salarial dos agentes de saúde, a aposentadoria especial para os agentes de saúde, como fica? O novo salário é de 2 salários mínimos, R$ 2.424, ou seja, o Zé diz, professor Paulo Bacelar, e é verdade, que o novo piso da categoria corresponde a 2 salários mínimos. Como fica a aposentadoria dos agentes de saúde? Olha, Zé, o STJ, ele teve um entendimento agora de que os agentes de saúde têm direito à atividade especial. Então ele vai para a regra da aposentadoria especial, porém a mulher precisa ter 55 anos de idade, 25 de contribuição, e o homem 60 de idade e 25 de contribuição. Redonda, José, essa resposta do professor Paulo Bacelar. Estrela dos Santos em Ibiapina. Minha filha de 12 anos tem asma crônica. Como faço para ter direito a um auxílio doença? Foi diagnosticada com 11 meses e de lá para cá tem crise toda vez que o tempo muda. Tem meses que é de 3 vezes, as crises são repetidas. Ela tem direito a algum benefício? Não, Luciano, auxílio doença não. Ela pode ter direito ao BPC se ela tiver a renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. A Cibele não disse em que cidade se encontra, mas vai a dúvida dela. Contribuí com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desde 2003. Parei de contribuir em 2016. E no dia 16 de agosto do mesmo ano, comecei a pagar o INSS. Anote aí, professor Paulo Bacelar, pagando o INSS desde 2016. Com quantos anos vou poder dar entrada na minha aposentadoria pelo INSS? Olha, Luciano, se ela não é mais agricultora, ela deve se aposentar com a regra da aposentadoria urbana, 62 anos de idade e 15 de contribuição. Se ela não for considerar 15 anos de contribuição, porque ela não diz a idade dela, ela for juntar o tempo rural e urbano,
o rural antes de começar a contribuir com o período urbano, ela vai poder se aposentar com as provas da atividade rural e soma com as contribuições que ela tem e se aposenta também com 62 anos de idade. Desde, Cibele, que você tenha provas concretas do exercício da atividade rural para incorporar esse tempo na área agrícola ao tempo de contribuição do INSS. Manuel, em Crato. Sou servidor público federal, já estou recebendo abono de permanência. Contribuí com a Previdência Própria do Crato por 18 anos. Tenho direito a outra aposentadoria, já que são duas previdências? Essa pergunta aqui eu tenho para mim que nós estamos repetindo no alerta geral de hoje, mas no caso aqui o Crato não é previdência privada, mas sim previdência própria do município. Como ele já recebe esse benefício no Serviço Público Federal, como fica a situação? Luciano, ele teria direito a duas aposentadorias, porque são dois regimes próprios, um é federal e um é municipal, porém tem um detalhe, tem que ser da área da saúde ou da educação. Ele só pode ter duas aposentadorias no regime próprio se for dessas áreas, ou médico, ou professor, ou enfermeiro, tem que ser da área da saúde ou da educação para ter direito a duas aposentadorias no regime próprio. Anote aí a linha direta. É o canal que você tem para receber orientação. 085 992734353. Quando você mandar a sua mensagem, diga em que cidade se encontra, porque é importante para nós termos a noção de onde está chegando o jornal Alerta Geral. Maria das Graças não diz em que cidade se encontra. Ela fala o seguinte: minha família era beneficiária do Renda Brasil ou Auxílio Brasil. Éramos 5 pessoas após a saída de 2 membros. O benefício foi cancelado. Já dei entrada na aposentadoria. Pode ser por isso, professor Paulo Bacelar? A aposentadoria aumentando a renda familiar, isso vai ter um impacto aí na renda Brasil, é? Ela fala no Renda Brasil, mas na realidade deve ser o Auxílio Brasil, antigo Auxílio Bolsa Família. Exatamente. Então é a questão da renda, que aumentou e diminuiu o número de pessoas, aumentou a renda per capita e aí teria isso aí causado a suspensão do benefício. Professor Paulo Bacelar, Lucilândio está em Pacajus, nos acompanhando pela FM agora 107.5 e quer saber, quem é diabético tipo 1, toma insulina, tem direito a algum benefício? Como eu disse, não vai ser pela doença que vai dar direito ao benefício, vai ser pela incapacidade. Quem tem que dizer a incapacidade, aí vai depender da pessoa, da idade da pessoa, de qual atividade que a pessoa exerce, para saber se é incapaz de exercer atividade por causa dessa doença. Antônia, em Guaraciaba do Norte, tem um processo nas mãos de um advogado aqui da minha cidade sobre divisão de bens, de herança, mas o meu pai deixou os bens em outra cidade. Vai fazer 3 anos que a gente deu entrada nesse processo, mas não entendi porque ele, sendo meu advogado, lá no fórum da outra cidade, ele estava como advogado da viúva do meu pai. Como isso é possível? Ele não sabia. O que faço? Tirar esse processo das mãos dele e procurar outro advogado? Qual a recomendação? Tem incompatibilidade aqui, professor Paulo Bacelar? Sei que você, por uma questão de ética, não costuma falar muito sobre a questão da relação entre os advogados, mas nesse caso aqui a nossa ouvinte, Antônia, pede uma orientação. Luciano, ele não pode ser advogado dela e advogado de outra pessoa que tenha também interesse aí na relação, mas é como a gente falou, né? É bom conversar com ele para saber sobre essa questão e caso seja incompatível, você pode procurar uma outra pessoa. Solange em Chorozinho gostaria de saber se uma pessoa de auxílio-doença recebe 13º. E quanto seria? Porque eu vi no aplicativo meu INSS que só vai sair em R$202 no meu caso. Não entendi muito, sendo que a pessoa recebe um salário rural, o benefício. Luciano, ele é proporcional. O auxílio-doença tem direito, sim, ao 13º salário, porém, ele é proporcional. Se a pessoa ficou 4 meses de auxílio-doença no ano, ele vai ser proporcional a 12 meses, 4/12 do valor do auxílio, do salário mínimo. Se ele ficou 5 meses, é metade do salário mínimo. Então, ele vai ter uma proporcionalidade de acordo com os números de meses que ele ficou de auxílio-doença naquele ano. Solange, eu entendi bem direitinho. Você que está em Chorozinho, e essa resposta do professor Paulo Bacelar é muito importante para quem tem auxílio-doença. Ou seja, pelo que eu entendi, o auxílio-doença, que é garantido também aos beneficiários do auxílio-doença, o 13º salário, nesse caso,
é proporcional o 13º, ou seja, se você ficou 3 meses de auxílio-doença, você vai receber 3/12 do 13º. Então, a conta está correta nesse cálculo que você acaba de nos mandar. Lúcia, em Russas, minha mãe recebe um BPC e meu pai faleceu. Ela tem direito à pensão por morte? Ele fica recebendo, ou ela fica recebendo os 2 benefícios? Olha aí, professor Paulo Bacelar. Luciano, ela recebe um BPC. Exatamente. O pai faleceu. E o pai era assegurado? Aí que Tem que tá. ver Cabe isso. a você responder em quais condições a mãe da Lúcia poderia receber a pensão por morte. Se ele era aposentado e ela vai receber a pensão, ela tem que cessar o LOAS dela, o BPC dela, porque não pode acumular pensão com o BPC. Então ela ficaria com a pensão e cessava o BPC. Se ele tem um BPC, esse BPC não gera pensão por morte, então ela ficaria com o BPC dela e não com a pensão. Bem esclarecido, viu, Lúcia? Agora eu peço aqui, olha, Paulo Bacelar, olha aqui à sua direita, só pra gente bater uma foto aqui, pra sair bem bonitinho aqui na capa do jornal. Na capa do jornal ou na primeira página do site. Vamos lá? Olha aí, a gente tá batendo foto aqui enquanto os ouvintes estão nos acompanhando com muitas informações importantes sobre os benefícios da Previdência Social. Tem pergunta do Givaldo em Juazeiro do Norte. Minha esposa está trabalhando ou está tratando um câncer. Estava com atraso no MEI, na época que deu entrada no INSS. Hoje está regularizado, mas o benefício foi negado novamente. A negativa foi que ela perdeu o direito de assegurado ou de segurada. Como é que é essa história aqui, professor Paulo Bacelar? No caso de quem paga, contribui como microempreendedor individual, acaba perdendo o benefício se não tiver em dia? Eu fico triste com essa situação, porque o MEI, ele é R$55, R$60 por mês, e as pessoas deixam de contribuir. Quando ela passa de 1 ano sem contribuir, ela perde a qualidade de segurado. E se ela contribuir em atraso, essas contribuições elas vão ser retificadas, né? Ela não vai ficar em débito. Porém, essas contribuições em atraso não vão ser consideradas para fins de carência. Então, ela não terá direito a contar aquelas contribuições como carência, que é um dos requisitos para aquele benefício, e aí por isso que o benefício não é considerado. A gente sai de Juazeiro do Norte em direção a Icó, onde se encontra nosso ouvinte Maria Silva. Tenho uma filha que recebe BPC. Gostaria de saber por que o INSS ainda não liberou empréstimo para quem é menor de 18 anos. No caso, eu sou representante legal dela. Já tentei nos bancos uma resposta. Todos dizem a mesma coisa. Gostaria de entender melhor. Explica, professor Paulo Bacelar. O benefício não é dela, é da filha dela. Então, para filhos menores de 18 anos que tem representante, ela não é liberado por lei para fazer empréstimo. Décio, em Aracati, tenho 23 anos de carteira assinada e 63 anos de idade. Já tenho direito à aposentadoria? Décio, ela vai ter que ter 65 anos, Décio. O homem se aposenta com 65 e a mulher com 62. Mais 2 anos, Décio, e você garante a aposentadoria e com essa idade pode continuar trabalhando, afinal, é bom demais ter uma renda a mais no dia a dia. Francisco, em Cascavel, meus pais gostariam de saber se é certo, mesmo depois de aposentados, ainda recolherem para o sindicato, como vem sendo descontado na aposentadoria deles. Luciano, a questão do sindicato com o segurado é pessoal e privada. Se ele contribui com o sindicato, é para o sindicato dar informações, orientações sobre a agricultura para ele, não para ter direito a benefício previdenciário. Então, cabe a ele ir no INSS ou solicitar pelo meio do INSS a exclusão dessa contribuição. Quero encerrar a nossa conversa aqui com a pergunta do Aglailton em Vajota. Minha mãe tem 59 anos de idade, já faz 4 anos que era para ela ter se aposentado, só que o pedido dela foi negado. Ela recorreu já 2 vezes e o pedido foi negado. Contribuiu 15 anos com o sindicato e nada ainda. O que fazer, professor Paulo Bacelar? É como eu falei, se a pessoa só faz a contribuição para o sindicato e acha que fica segura de que vai se aposentar, ela está enganada. Porque a contribuição do sindicato ela não gera direito previdenciário, não gera direito à aposentadoria. A contribuição para o sindicato é para o sindicato dar apoio para aquele agricultor e não para a aposentadoria. Ela terá que ter provas materiais para ter direito à aposentadoria dela. Com essas boas informações e principalmente a orientação com a verdade dos fatos e com base na lei, encerramos aqui a edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mas você pode continuar encaminhando as mensagens aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um bom final de semana, um grande abraço.
Um grande abraço, Luzenor. Sempre estou aqui, sempre feliz de estar com você. E até o próximo programa, no próximo sábado. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.